capítulo 21 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso de número 15. Ouçamos a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhes respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhes ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, e quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Senhor amado, mais uma vez eu vou te pedir, ajuda-nos ao ouvir a tua palavra. Desarma-nos, ó Deus, para que estejamos aptos para te ouvir. Porque muitas vezes, ó Pai, nós temos tantas informações, ouvimos tantas pregações, criamos os nossos próprios conceitos, mas eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, que possamos nos tornar como crianças para te ouvir, Senhor, mais uma vez esta manhã, e que esta palavra nos ajude, que esta palavra nos oriente e que também possa chamar a nossa atenção, porque nós precisamos às vezes ser chamados a atenção. Por tudo, Pai, eu quero te agradecer, em nome de Jesus, amém. Por gentileza, pode tomar o seu lugar. Uma das coisas, irmãos, que tem me preocupado, e eu falei um pouquinho sobre isso na nossa consagração. Toma o seu lugarzinho. É a falta de quebrantamento. Esta falta de quebrantamento, ela tem tirado a beleza da vida cristã de muitas pessoas. Pessoas vêm até para a igreja, estão na igreja, passam até pelas águas, participam até da ceia, até toca instrumento,
mas a pessoa não tem quebrantamento. Ela continua as mesmas nas suas reações, a maneira como age, a maneira como ouve, e há uma incapacidade de ouvir. Talvez pessoas que saibam um pouquinho menos, mas a pessoa perde a capacidade de ouvir. Isto significa que a pessoa ainda carrega uma coisa chamada arrogância, que é achar que sabe mais do que os outros. E isto tem matado a muitas pessoas, leva a pessoa a criticar, leva as pessoas a se tornarem pessoas críticas e, por vezes, até irreverentes. Isso tem me chamado a atenção, até para lidar com tantas pessoas, e em dado momento elas botam as armas para fora. A minha palavra nesta manhã é para que nós possamos, irmãos, examinarmos a nós mesmos. Quais têm sido as nossas reações naqueles momentos quando somos tocados ou instigados? Ao chegarmos à igreja esta manhã para participar deste momento tão importante, que é sentar à mesa do Senhor, é um momento único na vida da gente quando você senta na mesa para ouvir. E uma pergunta que eu estou deixando aqui no ar, e eu quero fazer esta pergunta para mim e para você: como está o nosso coração? Como está dentro de nós o nosso coração? Que tipo de coração eu tenho? Um coração transformado por Deus, ou ainda carrego o coração antigo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. E eu preciso de fazer esta pergunta. Há uma necessidade de fazer. Por quê, irmãos? Porque se não houver quebrantamento, irmãos, como eu vou viver uma vida cristã? Como eu vou conseguir viver uma vida cristã se não houver quebrantamento? Você ter capacidade de conviver com outras pessoas, sem brigar, sem ser áspero. Como isso vai acontecer? Alguém diz assim: ah, pastor, mas eu tenho pavio curto. Eu preferia que você não tivesse nem pavio. Seria melhor não ter pavio. Isto não funciona para mim. Isto não funciona para Deus. Porque a esperança de Deus é que quando você aceita Ele como Senhor, Cristo como Senhor, possa ter havido uma transformação íntima no interior. Pode sentar, meu irmão. Vê se tem um lugarzinho para você sentar, fica tranquilo, tá bom? Você está escondido aí? Quero que você me ouça. Isto, pode sentar, tá bom. Isto, lá em cima já tem um lá. Em Atos capítulos de número 2, verso 46, diz: como viviam os convertidos? Qual era o procedimento de uma pessoa que tinha sido transformada pelo Evangelho? Aqui tem um modelo. Não usarei a leitura total, mas Atos 2, 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partia o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Simplicidade. Singeleza é simplicidade. E servindo a Deus com temor. Quando a gente perde esta linha, esse alinhamento, a nossa vida passa a não temer a Deus. Quando nós ainda não estamos quebrantados, nós não temos como servir a Deus. Eu não estou dizendo gente boba. Eu estou dizendo que quebrantamentos é uma nova natureza que tomou conta da nossa vida. Quantos aqui gostam de ouvir pessoas que são agradáveis? Aleluia, todo mundo gosta. Ao contrário de agradável, o que? Uma pessoa estúpida, áspera, responde as coisas com aspereza, incapaz até de conversar. E ainda diz assim: eu sou assim mesmo. Diga para o irmão que está falando, sem essa, meu irmão. Para. Não é verdade que eu estou dizendo? Vai trabalhar na empresa, o patrão manda fazer uma coisa. Eu não acho que é assim, eu vou fazer da minha maneira. Você não foi chamado para fazer da sua maneira, é da maneira que o patrão manda. Se eu fosse, o bispo está falando assim, mas eu não faço assim. O problema é seu, não é meu. E há pessoas que se rebelam contra a autoridade espiritual. E a pior coisa que tem, irmãos, é quando você se rebela contra a autoridade espiritual. E uma pessoa que não tem quebrantamento, é muito fácil entrar por este caminho. É um caminho perigoso, porque a queda é invariável. Ela vai acontecer na vida de uma pessoa. Creio que a pessoa pode até num momento dizer assim: eu teria uma outra posição, mas é assim que ele está pedindo, eu vou fazer, né? Já que é assim, tudo bem. Não, o professor do SIAB está fazendo essa aula, mas eu não concordo, porque esse texto interpreta assim. Você não foi chamado para interpretar, você foi chamado para dar uma aula, que já está na sua pauta, né? Está lá. Mas a pessoa tem esse espírito áspero. Você pode falar todas as verdades sem agredir. Porque uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os mansos, humilde. São bem-aventuranças que a Bíblia fala. Ao ler este texto de João, quando o Senhor chamou a Pedro, Ele chamou Pedro para quê? Para conversar. Por que Ele chamou Pedro para conversar? A resposta está no verso 3 do capítulo 21. Porque Jesus tinha falado com Pedro algumas coisas antes e que ele não acatou o que Jesus falou. Dá uma olhada para você ver no versículo de número 3 do capítulo 21. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo.
E saíram e entraram no barco. E o resultado da pescaria qual foi? Hein? Naquela noite nada pegou. Por que não pegou, pastor? Porque ele estava rebelado contra uma ordem divina. Porque o Senhor tinha dito: ô Pedro, você de agora em diante vai ser pescador de alma. E Pedro então, depois de andar com o Senhor, ele pega. Ele não é Carlos. Carlos é que pega o barco e vai pescar. Pedro, depois de vez de chamar a turma lá, fala assim: olha, o mestre ressuscitou, vamos nos preparar, porque agora nós vamos fazer o trabalho dele. Pedro chega: ô, fulano, eu vou cair na água, e você? Jesus então chamou. Porque Jesus, olha para mim, Jesus não vai desistir de você. Ainda que você tente se esconder, Ele vai te buscar. Não sei que tipo de arma que Ele vai usar, mas que Ele vai te buscar, vai. Porque você não é tão esperto assim para fugir dele. Portanto, o que aconteceu com Pedro? Pedro vestiu novamente as roupas de pescador. E ao vestir a roupa de pescador, ele perdeu a essência, a sublimidade de servir a Deus. Ele perde a sua capacidade de servir a Deus. E ele tinha ficado, né? O que aconteceu com Pedro? Pedro ficou novamente aquele homem rude, sem capacidade de ouvir, tinha ficado embrutecido, esqueceu dos momentos que ele tinha tido com Jesus, e ele iria ser agora novamente aquele pescador. O que me chamou a atenção dentro desta palavra, assim como Pedro que pegou a rede e foi pescar, ouça o que eu vou te dizer: quantas pessoas têm deixado o Senhor e voltam para o mundo ou ficam contaminados com as coisas deste mundo? Paralelo. Quantas pessoas na igreja servindo a Deus, dado momento, pequenas coisas que acontecem e por falta de capacidade, às vezes de quebrantamento, ele volta para o mundo e vai fazer as mesmas coisas que fazia antes. Não tem nada pior do que um crente desviado do Evangelho. Ele se torna pior do que um incrédulo. Fica uma pessoa intragável, porque ele passa a ser um questionador. Tudo ele questiona. Para quê? Para justificar-se a sua saída ou o seu abandono do Senhor. Jesus então chama, traz ele para perto. Ele disse: ô Pedro, eu tenho que conversar contigo. Ó, fulano, precisamos falar, hein? Quando alguém chega perto de você e fala: nós precisamos conversar, você já sabe que vem alguma coisa aí. Já aconteceu isso com você? Fulano, nós precisamos conversar, hein? Quando o pai chega para o filho: meu filho, olha, precisamos conversar. Você já sabe que não vem coisa boa, né? Quando a mulher chega para o marido: fulano, nós precisamos sentar para conversar. Já vem ela outra vez. Ai, meu Deus. Essa palavra é horrível. Porque quando fala que precisamos conversar, é que tem alguma coisa errada, né, Marco? Aí já vem chumbo grosso aí, né?
Então Pedro disse: Senhor, ô Pedro, eu preciso falar contigo. Dado o momento, Pedro está lá pescando, não pegou nada, pegou a noite inteira. Aí de repente aparece o Senhor lá, aí o outro falou: olha, é o Senhor. Ih, pegou mal, porque Pedro tinha tirado a roupa, estava despido, se jogou dentro d'água para o mestre não ver. Parece até algum crente que abandona o Senhor, né? Quando ele vê um outro irmão, ele faz assim, finge que não viu, está vendo a vitrine, né? Hein? Conhece isso? Tem pessoas que se afastam do evangelho, quando vê um irmão da igreja, ele fica falso, vai ver a vitrine, como é que está ali, tentando ver se faz assim para o outro não ver. Diga para o irmão: a pior coisa que tem é você se esconder de Deus. Não adianta. Ele vai te catar. Onde você estiver, Ele vai te buscar. Portanto, vamos ver um pouquinho aqui sobre isso. Pedro, quais foi a resposta de Pedro? Que ele estava. Se você descobrir com calma, né, nessa leitura, quando Jesus chamou ele para conversar, você descobre que Pedro não estava muito leve. Olha para a leitura. Ele não respondeu a última, ele mudou. Olha para o texto lido. Jesus então chamou: Pedro, temos que falar alguma coisa, Pedro. Jesus disse: eu estou indo para o céu, eu estou indo para a glória, mas eu preciso conversar com você, porque eu já tinha chamado você para fazer um serviço. Eu preciso então acertar com você esse detalhezinho. Vem cá, Pedro. Então diz o texto: depois de terem comido ali, aqui você vê a narrativa, verso 13, Jesus tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta terceira vez que Jesus se manifestara aos discípulos. No verso 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão. Meu Deus do céu, uma pergunta óbvia, né? Simão, ouça bem, filho de João, guarda essa palavra. Amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: então você vai apacentar meus cordeiros. Meus irmãos, a pior coisa que tem é você perguntar a uma pessoa a mesma coisa duas vezes, né? Te irrita também? Tornou a perguntar-lhes a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E Pedro deve ter dito assim: negócio está pegando. Quando é na outra aqui, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Tu me amas? O que diz o texto? Pedro entristeceu-lhes. Pedro caiu em si. Meu mestre me perguntar a mesma coisa 3 vezes. Ele entristeceu-se no seu íntimo, e aqui nós estamos começando a ver o quebrantamento da vida deste homem. Aqui você vê, neste verso, ele diz assim: foi muito sério. Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter perguntado a terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhes: agora sim, agora a conversa começou a fluir. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: agora apacenta as minhas ovelhas. E Jesus estava dizendo para ele, em outras palavras: Pedro, eu vou dizer uma coisa, você vai me glorificar de uma maneira que você nem esperava, porque depois de fazer tudo o que você vai fazer, você vai ser crucificado de cabeça para baixo. E Pedro agora estava tão convertido ao Senhor,
Seu coração estava tão quebrantado que quando ele foi ser crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria nem se igualar ao seu mestre, que foi pendurado na cruz do Calvário. Ele disse: não dá, eu não sou Jesus, de cabeça para baixo eu não quero ser igual, porque ele não quis ferir a santidade do Senhor. Irmãos, quando nós somos quebrantados, as coisas mudam. O trânsito fica mais livre até para você trabalhar, para você fazer as coisas, fica mais livre, porque o quebrantamento é que faz transformação. Então Jesus volta e busca Pedro, que ainda precisava ter este encontro, para que ele, Pedro, deixasse definitivamente as redes. E com isto eu amplio para todos nós. Olha para mim, toda a igreja, por favor. Nós precisamos, irmãos, deixar as redes do passado. É preciso deixar as coisas que te atrapalham a servir a Deus. Não adianta você usar as mesmas armas que você usava antes de ser cristão. Use armas mais modernas, o amor, a graça de Deus, a presença do Altíssimo na sua vida, iluminando o seu ser. Não volte atrás. Meu apelo a você esta manhã: não volte atrás. Baixe a cabeça. Siga o Senhor. Siga Jesus. Você vai até o final com Ele. E a promessa, Ele não vai te desamparar. Ainda que você sofra algumas coisas no seu íntimo, de ouvir coisas que você não gosta, passe por isto, porque você será um vencedor. Isso é muito importante a gente entender isto. Jesus chama Pedro bem perto para o quebrantamento, e ele quebrantou o espírito. Jesus disse: Pedro, deixa eu te falar uma coisa, Pedro. Enquanto você tiver esse coração, eu não vou poder fazer nada por você. Mas eu estou te convidando para você mudar este coração, porque eu quero te usar como instrumento meu neste mundo. Mas com o coração do passado, eu não posso fazer muita coisa. Irmãos queridos, enquanto o nosso coração não for totalmente cristão, como Deus vai agir na nossa vida? E quantas pessoas sofrem, porque o coração ainda é um coração lá de fora, não é um coração do Senhor, não é um lugar que Ele tenha liberdade, porque o mundo ainda está ocupando espaço. Portanto, dentro desses três, ou destas três perguntas que Jesus fez, elas foram para marcar o fim. Ouça bem, estas três perguntas foi para marcar o fim do filho de João. Porque nas três vezes ele falou: filho de João. Jesus disse para Pedro: a partir de agora, eu quero que você não seja mais filho de João, eu quero que você seja meu discípulo. O texto é muito lindo. O texto é lindo. Enquanto você for filho de João, eu não posso fazer nada com você. E ele convidou. Jesus disse: Pedro,
acabou a pescaria. Pedro, acabou as redes. Joga tudo isso fora, Pedro. Porque daqui por diante, a sua vida mudou. Você vai fazer algo que nunca você podia imaginar que um pescador fizesse. Porque você ainda está agindo com o espírito de pescador. E eu quero agora que você venha agir com o meu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E eu termino para dizer: para seguir a Jesus, não podemos ter o coração comprometido com este mundo. Por isso a vida cristã é difícil. Enquanto o nosso coração for comprometido com este mundo, como é que eu vou servir a Deus? Eu não estou falando de beber, jogar, fumar. Isso aí é... toda pessoa já sabe que isso atrapalha. Tem gente que não bebe, não fuma, não joga, mas tem um coração perverso. Tem um coração acusador. Tem um coração dedo duro. Tem um coração crítico. Portanto, não é só não beber, não fumar. É ter um coração convertido. Um coração transformado. Onde a habitação de Deus esteja limpa. Para Ele agir na minha e na sua vida. E o que Ele quer nesta manhã é dizer a mim e a você: eu quero agir na sua vida, mas eu preciso que você tome uma posição para que eu possa trabalhar e reinar dentro da sua vida. Salmo 34 que lemos, verso 18 diz o quê? Salmo 34, verso 18. Se você chegou depois, não leu. O que está escrito? 34, 18. Deixa todos abrir para nós repetirmos este salmo. O que diz este Salmo 34, verso 18. O que diz? Tem muita gente que não leu, nem ouviu. Vamos mais uma vez? Glória a Deus. A pergunta é lógica: como é que o senhor vai conviver com uma pessoa que não tem um coração quebrantado? Arrogância. Arrogância tem feito vítimas. Ninguém é melhor do que o outro, nem mais do que o outro. Que Deus te abençoe. Que você saia aqui nessa manhã dizendo: preciso tomar conta um pouquinho mais do meu coração. Querido Pai, abençoa esta meditação. Não é uma pregação, mas é um conselho. É um conselho de vida. É um conselho para nós tirarmos barreiras que nos impedem muitas vezes até de conviver com pessoas queridas nossas. Senhor, ajuda-nos a mudar aquilo que precisa ser mudado, porque só atrapalha a nossa vida, Senhor. Abençoa, portanto, esta manhã, que esta palavra ocupe lugar, espaço no coração de cada pessoa que entrou aqui, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.